Veja, deputado, o Brasil estabeleceu a jornada de 8 horas de trabalho diária e 6 dias de trabalho por semana em 1930, na prática, em alguns estados, depois 32 foi estabelecido em São Paulo, e em 34 foi colocado na Constituição. Então, desde 1934, mais de 90 anos, que a gente tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, com 6 dias por semana trabalhado. Nesse período, a gente passou por toda a segunda Revolução Industrial, por toda a terceira Revolução Industrial, o desenvolvimento da informática, das tecnologias da comunicação, vários ganhos de produtividade. Veja, gente, aqui é bem simples. Se a gente tem a mesma jornada de trabalho desde 1934 até hoje, isso significa que todos os ganhos de produtividade da economia foram apropriados pelos grandes empresários. Basicamente, os ganhos de produtividade não se traduziram em aumento salarial nem redução da jornada de trabalho. Então, o debate aqui é o seguinte: é justo, você acha correto que há mais de 90 anos a jornada de trabalho no Brasil seja fundamentalmente a mesma? A última redução que a gente teve foi na Constituição de 1988. Vai anotando aí, deputado, é muito idade de cabeça, que era 48 horas de trabalho semanal e foi para 44. Então veja, vários países do mundo estão reduzindo a sua jornada de trabalho. Alemanha, França, Inglaterra, Chile, Uruguai, Venezuela. Eita, se tem a Venezuela, deputado, fala do Hugo Chávez. Então veja, são países com economias diferentes, com situações diferentes e escalas diferentes, é uma tendência global. O país é hoje, o Brasil, aliás, é hoje a nível da América do Sul, o país que tem uma das maiores jornadas de trabalho da América do Sul. E nós temos o segundo pior salário mínimo da América do Sul, só perdendo pro da Venezuela, percebe? Então a gente tem uma condição aqui de mercado de trabalho de exploração contra a classe trabalhadora. A gente ainda pode entrar num debate, Rodrigo e Roberto, sobre as condições disso para a saúde da classe trabalhadora, né? Você pega os dados dos levantamentos de adoecimento mental ligados às condições de trabalho da Fiocruz, né? Ano passado a gente teve 200 mil pessoas que se afastaram do trabalho por causa de adoecimento mental. Tô nem falando de LER, de lesão por esforço repetitivo, saúde mental. Todo mundo aqui que já trabalhou numa loja de um shopping, de um telemarketing, sabe os problemas que isso gera. Então veja, reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais numa escala 4x3 não vai gerar inflação. Sabe por que não vai gerar inflação? Porque a gente tá falando de um custo sistêmico do ponto de vista econômico, que para a maioria das empresas, eu tô repetindo isso pela terceira vez, e aí é muito ruim quando você está debatendo com alguém desqualificado, que ele nem sabe o que é custo sistêmico, ele não tem dados, ele não consegue responder, que é a maioria das pequenas empresas no Brasil, o custo sistêmico maior não é com força de trabalho, gente, sabe? É com custos associados ao valor das matérias-primas, ao custo do gás, da energia elétrica, até inclusive carga tributária, impostos municipais, estaduais e por aí vai. Então veja, isso não vai gerar inflação, nem vai gerar desemprego. É lógico que a gente não pode só vir com a redução da jornada de trabalho. Ele é um ponto importante que vai, inclusive, forçar um aumento da produtividade geral na economia. Deputado, de 1995 até hoje, a produtividade média da indústria diminuiu, deputado. A produtividade média nos serviços está estagnado, cresceu 0,5% ao ano. Isso, quando você faz uma correlação com o crescimento populacional, isso significa produtividade estagnada. A única coisa que cresceu de produtividade foi o agronegócio, mas mesmo assim cresceu de produtividade reduzindo postos de trabalho, cortando emprego. Sabe, então vamos tentar fazer um debate sério, que tá ficando chato, sabe? Tá ficando difícil, meu Deus. Quem está assistindo aí certamente já viu que eu falei da minha atividade parlamentar e falei sim de alguns locais de Minas Gerais. Mesmo a gente sabendo que o tema da matéria hoje aqui é o 6 contra 1, que ele não está falando, ele quer que eu fale de Minas, porque ele tentou me estudar. Já pensou lá atrás, quando eu desmascarei ele com um dado que, por sorte, eu tinha aqui, a respeito das micro e pequenas empresas que são responsáveis por mais de 55% dos empregos, que ele falou que elas não geram essa quantidade de emprego. Tua máscara caiu aqui na frente de todo mundo, cara, você não vai admitir. Você vai continuar com essa pompa. Agora ele deve estar mexendo no celular aqui, que o pessoal da equipe dele tá mandando os dados pra ele parecer inteligentinho e ler tudo, enquanto eu estou aqui debatendo. Então a equipe dele fica mandando pra ele os dados, ele vai abrir, daqui a pouco vai ler, pra ver que ele é super qualificado, né? Já tá lendo agora, inclusive. É interessante a mentalidade do sujeito. Criticar o Silvio Santos. Não tem lógica. O senhor Abravanel é de uma família rica, sim, que veio pro Brasil e chegando aqui ficou na pobreza. E graças à sua competência, remotou de volta. Meu bisavô era rico, sabia? Eu sou pobre. Eu recebi a Bolsa Família lá no Nordeste, que você conhece muito bem. E eu deveria saber, porque você é nordestino assim como eu, deveria saber o tipo de covardia que fazem contra a gente lá, em época de eleição. Porque quem controla o benefício são as prefeituras. Ou nunca aconteceu de um prefeito bater na tua porta, como bater na mim e falar assim, olha aqui, ó, ou você vai votar em mim ou eu vou cortar teu benefício. Eu passei por isso, cara. Você passou? Você sabe o que é essa dor, essa dificuldade? Já que você defende tanto esse sistema completamente corrompido do jeito que tá aí? Porque, com certeza, o esquerdista é a pessoa que defende esse status quo que está posto no Brasil e que oprime a nossa gente. Tá bom? Então, questão de custo sistêmico. O sujeito nega que vai gerar inflação. Isso é o básico de economia, porque ele fala que a questão do gasto com o empregador, com o empregado, na verdade, é só uma parcela. É claro que é uma parcela, mas é uma parcela muito relevante. Hoje em dia, a população brasileira sofre com falta de mão de obra. Porque
está cada vez mais difícil contratar. E o empreendedor agora, além de ter essa dificuldade gigantesca, eu não estou falando do grande capital, não. Quem defende o grande capital aqui na prática é o comunista. Porque em todas as sociedades comunistas sempre houve naquele relacionamento espúrio de caminhar lado a lado entre Estado e poder econômico. O que não tem são os médios, pequenos. Por quê? Porque essas pessoas aqui odeiam a classe média. Eles querem que ou esteja todo mundo na igualdade da pobreza, da miséria, ou que seja um super rico, como Fidel Castro. Agora, ter condições da classe média galgar as estratificações sociais, ele não quer. Ele fala que ele confunde falar alto com lacração. Eu sou polícia, meu irmão. Eu falo alto, é normal, entendeu? Isso não quer dizer que eu tô lacrando, porque eu tô te dando dados. Vários dados, inclusive, que você nega. Tá rindo porque tá nervoso? Tá nervosinho? Tô te dando dados aqui. Você não tem argumento. E você mente. E quando eu te falo esse argumento, vou te dar mais uma oportunidade. Você falou aqui que as micros e pequenas empresas não geram emprego. Tô falando que é 55%. Você nega esse dado, sabichão? Não, então, vamos lá. Primeiro, assim, o deputado bolsonarista, ele vem com a demagogia o tempo todo, né? E aí quando não é demagogia é uma lacradinha, né? Eu falo alto porque eu sou polícia, é outra lacradinha, uma boa lacradinha. Veja, ele fala que defende a classe média. Eu acabei de citar aqui várias vezes um dos grandes problemas da classe média brasileira, que é a taxa de juros, que é a maior do mundo, e a taxa de serviços bancários. Acabei de dar uma proposta concreta para a gente começar a resolver esse problema. O início do processo é usar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para efetivamente competir no mercado, tirando eles do cartel dos bancos privados, para forçar uma competição, reduzindo a taxa de juros e a taxa de serviços bancários. A partir disso, vim com uma série de marcos de regulação do mercado bancário, estimulando, inclusive, a competição e segmentando o mercado bancário de acordo com o setor. O que é que significa isso? Por exemplo, um banco de investimento na indústria fica só na indústria. Um banco para o setor imobiliário fica só no setor imobiliário, estimulando o surgimento de médios bancos em cada setor, para você ter... Deputado, nos Estados Unidos tem mais de 4 mil bancos, sabe, que são segmentados por setor. O Brasil é um dos poucos países do mundo que permite que um banco atue multissetorialmente. Enfim, não sei se você sabe disso, já fica a informação. O deputado fala assim, porque eu sou contra o sistema bolsonarista, deputado. Contra o sistema, o cara que fez mamata por cima de mamata, roubo por cima de roubo. O cara que, inclusive, presta atenção, gente, a conta de luz hoje no Brasil, o valor dela tá subindo. Uma das consequências práticas é que a Eletrobras, no governo Bolsonaro, foi privatizada, né? Para quem? Controle do Jorge Paulo Lema, o Teles e o Sucupira. Obra e graça do governo Bolsonaro. Isso está tendo consequências sistêmicas no custo da energia elétrica no Brasil. Ainda no governo Bolsonaro, foi privatizado o Banco Central. Foi entregue para a banca privada de tal sorte que hoje há formas de controle muito maior dos bancos do fundo de investimento, do Banco Central e do controle da taxa de juros. Então, hoje, o Brasil tem a taxa Selic, que é a maior taxa de juros do mundo. Oscila, né? Às vezes a Rússia passa, às vezes o Brasil passa, mas consistentemente estamos entre as 3 maiores taxas de juros do mundo, com um argumento falso, que tem que aumentar a taxa de juros. Aí, acontece um enfrentamento entre Israel e o Irã, eles trocam um míssil, aí sobe o preço do petróleo no mercado internacional. Isso tem um reflexo limitado na economia brasileira, porque 30% dos derivados do petróleo... Outro dado, deputado, 30% dos derivados do petróleo no Brasil é importado, aí tem um repique muito pequeno de inflação, que é conjuntural, e aí o Banco Central vai e sobe a taxa de juros. Consequência prática, deputado, você fala que defende tantas empresas. Ano passado, 2 milhões de empresas fecharam no Brasil e a gente está com recorde de recuperação judicial. Consequência direta do aumento sistêmico da taxa de juros, da taxa Selic. Tá quebrando. Ano passado foram mais 2 milhões de empresas. Tá achando engraçado? As pessoas perderem tudo, acabarem com os seus sonhos, mas é isso que tá acontecendo. Percebe? Então, veja, é muito difícil quando você vê que a pessoa não consegue debater a economia brasileira, não consegue debater as condições de vida da classe trabalhadora, é incapaz de debater Minas Gerais. Então, você que é de Uberlândia e que votou no Cristiano Caporeso, lembre que ele não está fazendo nada para criar a duplicação da BR de Uberlândia para BH. Então, eu acabei de dar um exemplo para você que o governo Romeu Zema, ano que vem, vai abrir mão de 28 bilhões de isenção fiscal para as grandes empresas. Recurso suficiente para garantir essa duplicação e acabar com aquele pedágio. O Cristiano Caporeso não fala nada, ele tá calado. Você olha os projetos de lei que ele apresentou, é tudo, kit gay, ideologia de gênero, comunismo, e tem que proibir o comunismo. E ele apresentou um projeto de lei dizendo que o direito do estudante filmar o professor, sabe? É só lacradinha, é lacradinha aqui, é lacradinha na Assembleia Legislativa e nada para as condições de vida do povo. Aí eu volto à pergunta, deputado. Veja, o Brasil tem hoje uma das maiores jornadas de trabalho de toda a América do Sul, né? Tem uma jornada de trabalho maior do que o Chile, do que o Uruguai, do que a Argentina, do que a Venezuela. Tem um dos piores salários mínimos das Américas, só perde pro salário mínimo da Venezuela. Se o Brasil não tem redução da jornada de trabalho desde 1988 e teve todos esses ganhos de produtividade, de informática, de inteligência artificial e por aí vai, por que você continua defendendo as grandes empresas e tá contra o fim da escala 6x1? Caporeso, 5 minutos. Olha aqui pra mim, senhor. Olha aqui. Ô Jones, eu tô respondendo você, não vai olhar pra mim, não? Tô prestando atenção, tô Tá prestando atenção? Deixa eu te falar um negócio. Você acha que eu tô aqui de molecagem?
Você acha que eu tô aqui de brincadeirinha? Você sabe por que você não vai ganhar de mim esse debate de jeito nenhum? Porque eu tô aqui com compromisso com a verdade. Eu não tô aqui defendendo vaidade não, Tô aqui defendendo o que eu acredito. E eu vivi pra ver um comunista defender o sistema bancário dos Estados Unidos e propor isso. Eu concordo com você. Você tá certo, eu não tenho vergonha de falar isso não. Eu quero mesmo pros bancos daqui pra diminuir os juros. Mas que pena que você não citou isso falando de algum país comunista como exemplo. Você citou os Estados Unidos. Olha, parabéns pra você, cara. Continue assim. Vou no banheiro, de novo. Galera, o negócio tá tenso aqui, se inscreve no canal, dá like, ajuda a gente, porque eu acabei desprendidinho aqui. Você não sabe se vai pro lado, se vai pra frente. Manda aí, se quer que a gente continue, ou se quer que termina antes aí. Se quiser que termina, já avisa aí. E outra coisa, tem quantas pessoas aí, Cabeleiro? 7.300 pessoas. 7 mil, se não chegar em 10 mil, já vai parar. Menos que 10, menos que 10 dá like aí, compartilha, manda entrar a galera aí. Vamos fazer isso, dá like, compartilha. Se não chegar em 10 mil da terceira etapa, a gente finaliza. Vamos parar, velho. É tenso isso aqui, rapaz.